Isso em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, que noite especial. Que bom estar aqui. Eu tenho certeza que o teu coração é grato ao Senhor por estar aqui na presença dEle nesta noite, em um culto tão especial como esse. Que culto maravilhoso. Eu estava meditando desde que eu cheguei. E eu falei, Senhor, que privilégio de estarmos aqui, numa noite como essa, um domingo à noite, celebrando, lembrando da Páscoa, ou seja, da ressurreição de Jesus. E também em um culto missionário. Antes de nós sentar, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7. Amém. Marcos 16 e 7. Que diz assim a palavra do Senhor. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como vos disse. Amém? Abra também a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 21. Esse capítulo é maravilhoso, mas nós não vamos ler todo esse capítulo. Só 2 versículos para a gente pontuar o que a gente vai falar nessa noite. 21 e 3. 21 e 3 de João. Amém. Diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Aí ainda no 21, lá no 15, 21 e 15, vai dizer assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Amém? Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Nessa noite, confesso para os irmãos que é com muito temor que eu estou aqui. Não sou pregadora. Esse púlpito está recheado de homens de Deus que ministram tão bem a palavra, né? Eu costumo dizer que ali com as mulheres a gente às vezes fica bem mais à vontade. Mas a gente sabe falar um pouquinho desse amor que nos amou. Falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da bondade desse Deus, né? E o irmão Valmir entrou em contato comigo. E ele já havia entrado em contato outras vezes e não fechava. E eu falei, não tem como fugir mais, né, irmão Marcos? Então, vamos lá, né? Glória a Deus. Mas, quando eu meditei nessa situação de trazer a palavra do Senhor nessa noite, e aí a gente viu que, além de ser Páscoa, né? É o culto de missão, de missões, né, irmão Alberto? E aí a gente pode pensar assim, mas é culto de missões ou é culto referente à Páscoa? E o irmão Marcos já falou alguma coisa aqui muito importante. O Espírito Santo fez eu sentir muito forte. Tem tudo a ver com missão. Páscoa, ressurreição de Jesus, tem tudo a ver com missão. Porque é sobre Ele, é tudo por Ele, é tudo porque Ele vive, irmão Rafael. É tudo sobre Ele que nós vamos falar aqui nessa noite. Aleluia. E eu comecei a meditar nesse propósito, nesse plano do Senhor. E vamos refletir aqui nessa noite. Como eu disse, é um culto de missão, de missões. E no culto de missões a gente reflete um pouquinho de algumas coisas que a gente já sabe, coisas que a gente já aprendeu, coisas que o Senhor já conversou com a gente, mas que muitas das vezes fica um pouquinho esquecido, e a gente precisa refletir, a gente precisa lembrar, precisa vir à tona, sabe? Tornar a ferver no nosso coração. E eu li aqui sobre a ressurreição de Jesus.
Nós vamos traçar um paralelo aqui nessa noite. E ontem foi uma noite muito especial, né? Os jovens, a gente esteve com eles ali ontem à noite, ali no salão, e foi retratado de uma maneira muito linda a última ceia, né? O pastor Edmilton estava ali compondo Jesus, e todos os jovens ali, os discípulos estavam ali também, e as mulheres, todos estávamos a caráter, e foi tão gostoso, foi tão especial, porque a gente refletiu, a gente vivenciou, a gente se transportou para aquele momento, a última ceia, a última conversa que Jesus teve com os discípulos antes de ir à morte e depois da ressurreição. O último momento ali, como um 100% homem, 100% Deus, ele tem aquela conversa tão íntima, tão gostosa, aqueles conselhos tão perto, né, irmão André? Aquele cuidado que Jesus teve em aconselhar um por um, em conversar com um por um, em contar tudo como seria, como aconteceria. Depois ele ora, ele faz uma oração incrível. E aí dali ele segue para aqueles momentos tão difíceis. Ele vai para o Getsêmani, aquele momento difícil que foi retratado aqui com as crianças, que nem uma hora, né, eles puderam estar com Jesus. Jesus chamava e dizia, nem uma hora podem estar comigo. E Jesus voltava para aquele momento de dor, de sofrimento, de angústia. E você conhece a história. Você sabe que ele vai à cruz, você sabe que a dor foi terrível de Jesus. Mas o que é mais importante, que hoje nós não estamos celebrando um Jesus morto. A gente lembra sim dos açoites, da dor, do sofrimento, da angústia, mas a gente não está preso a esse Jesus. A gente está lembrando que o túmulo está vazio. Aleluia! Porque ele vive. Ele vive. Ele completou o plano perfeito de salvação. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele se fez carne. Foi para isso que ele habitou entre nós. Foi para trazer o plano de salvação, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Foi lido hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão incrível. Quem ele amou? Que mundo foi esse que ele amou? Eu e você. Fomos nós que ele amou. Foi por nós que ele se fez carne. Foi por mim e por ti que ele habitou, que ele esteve aqui, que ele teve 3 anos de ministério. Foram 33 anos, mas 3 anos ministerialmente revelado. E tinha esse propósito, ele tinha que ir à cruz. O sangue dele precisava ser derramado. Mas ele não ficaria na cruz. Ele não ficaria no sepulcro, ele não ficaria lá. Ele tinha dito, ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Quem vai lá a Israel hoje encontra o túmulo vazio. Ele não está mais aqui, ele vive. E aí sabe o que aconteceu? Eu vou lembrar você desse dia tão memorável. Jesus está sepultado. Existiam mulheres, as Marias, que queriam ir lá perfumar o corpo de Jesus, queriam cuidar, e elas vão bem cedinho, e elas chegam lá, e o que elas encontram? O túmulo vazio, a pedra removida. Jesus não está mais ali. A gente vai refletir aqui, os evangelhos traçam esse momento, João detalha melhor, mas eu gosto desse versículo de Marcos, e é aqui que a gente quer conversar um pouquinho sobre este discípulo. Vamos voltar um pouquinho? Você sabe quem era Pedro? Pedro caminhava com Jesus. Pedro havia deixado a sua vida, a sua profissão. Ele era pescador. E aí Jesus traz ele para perto. Ele larga tudo. Ele caminha com Jesus. Ele tem momentos lindos com Jesus. Ele conhece Jesus de pertinho. Ele vê tantos milagres, ele vê tanta coisa incrível, ele se apaixona por esse Jesus de uma maneira muito incrível, assim como os demais que caminhavam com Jesus.
Mas quando Jesus tem a última conversa, irmão Jairo, é um momento interessante que Jesus conversa com os discípulos e revela algumas coisas. E diz para Pedro: Pedro, vai acontecer isso, 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 mas antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas como assim? Pedro naquele momento pensando, né? Meu Deus, eu estou com ele, caminhando com ele, eu caminho, eu ando, irmão Marcos, com ele o tempo todo. Jamais vou fazer isso. Nunca. Mas Jesus insiste em dizer que ele faria. Porque Jesus conhece o coração limitado que temos. O Senhor conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que não suportamos o tempo todo. Ele sabe que em algum momento vamos falhar. Ele sabe que não somos perfeitos. Ele sabe e conhece as nossas imperfeições. E ele conhecia que apesar de Pedro se esforçar, de ter tanta experiência linda com ele, era falho. Ainda não estava pronto, irmão Sandro. E a Bíblia vai dizer que isso acontece. Todo aquele cenário, Jesus é levado. Aquele momento de dor, difícil, Jesus é levado. Pedro está um pouquinho mais longe, você conhece a história. E alguém chega e diz assim: tu é deles, tu andava com eles, tu é dos dele. Não, não, não. 3 vezes. E o galo canta, e a Bíblia vai dizer que o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. Ui, que olhar! Eu tento imaginar esse olhar. E naquele momento, Pedro se desestruturou completamente. E ele lembrou. Eu estou parafraseando, mas eu imagino que deva ter passado na mente de Pedro um filme assim, uma lembrança de todos aqueles momentos de intimidade que ele teve com Jesus, de tudo que ele havia aprendido de Jesus, da última ceia, daquela conversa, da intimidade, da preocupação de Jesus em aconselhá-los. E eu imagino que Pedro, naquele momento, se desestruturou completamente. Completamente. Ele falhou. Ele disse que ele não faria e ele fez. Ele disse que iria com Jesus até a morte. Ele era tão ousado tantas vezes e de repente naquele momento ele teve medo. Ele não teve tanta ousadia, ele não teve tanta coragem. Só que daí, Deus é tão tremendo, esse Jesus é tão maravilhoso. Você já vai entender aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar aqui nessa noite. Quando Jesus ressuscita, quando ele apresenta-se às mulheres, Marcos registra, e por isso eu fiz questão de ler em Marcos esse versículo. Jesus fala para elas irem avisar que ele ressuscitou, irmão André. Mas ele não fala, diz para João, diz para Tiago, diz para Mateus. Ele diz: avisa também a Pedro. Avisa também a Pedro. Jesus sabia como estava o coração de Pedro. E Jesus sabia que precisava ter um encontro com Pedro. Jesus sabia, ele é onisciente, ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe como estamos. E aí eu li lá em João, que para mim, esse capítulo de João 21,
para mim, é um dos mais apaixonantes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é toda apaixonante. Mas o 21, ele é incrível. Porque ele traça aqui uma cura. E a Bíblia vai dizer que daí então, Jesus morreu. Os discípulos estavam desorientados. Pedro mais ainda, decepcionado com ele mesmo. E aí ele fala assim, olha, para João, bem aqui, ó. Disse Simão Pedro, vou pescar. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro disse, vou pescar. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. O que quer trazer aqui esse versículo? Para nós. Sabe, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente conhece Jesus de perto, quando a gente começa a caminhar com Ele, quando Ele se revela a nós, quando a gente tem intimidade com Ele, Ele fez algo em nós, Ele nos transformou, Ele nos remiu, a gente conhece Jesus. Mas de repente, algo na nossa caminhada, nós falhamos. Nós erramos, nós pecamos. Nós dissemos que não faríamos e fizemos. E o nosso coração se entristece e você não acredita mais nas promessas do Senhor na tua vida. Você não acredita mais no chamado que Ele tem na tua vida. Você não acha que você pode mais ser útil para o reino. Você acha que ali acabou. Você falhou. Não tem mais o que fazer. E aí você começa gradativamente, totalmente machucado, desestruturado, decepcionado, você começa gradativamente a voltar para a vida antiga, para a vida anterior. Quando Pedro volta aqui, eu quero lembrar de novo você, ele conhecia Jesus, ele caminhava com Jesus, ele sabia que Jesus ressuscitaria, Jesus tinha conversado com eles, explicado tudo o que era importante. Mas Pedro de repente pensa, não tem mais o que fazer, eu falhei com Jesus, ele não conta mais comigo, ele está morto mesmo, não tem mais o que fazer, eu vou voltar a pescar. E ele volta a pescar. Sabe, eu fico pensando como ele estava quando ele entra naquele barco, irmão Alberto. Arrasado, totalmente arrasado. Ele entra no barco, entram mais pessoas com ele. Ele vai pescar, só que eu quero dizer uma coisa para você. Fora da direção de Deus, você pode ser expert, dá tudo errado. Ele era pescador, ele fazia aquilo muito bem, ele conhecia aquilo muito bem, mas ele não pesca. Nada, a noite toda, nada acontece. Ele já estava decepcionado com ele mesmo, agora nem a pesca resolve. A noite inteira, canseira e nada ele apanha. E aí? Esse Jesus é maravilhoso. A Bíblia vai dizer que Jesus resolve ter um encontro com Pedro na praia. Jesus sabia onde os discípulos estavam, especialmente Pedro. E Jesus decide chegar naquela praia. A Bíblia vai dizer, queridos, que Jesus sabe, conhece, sabia que eles não tinham pego peixe, sabia que eles estavam com fome, sabia que eles estavam cansados, sabiam tudo sobre eles. E aí ele tem um cuidado tão lindo. Aleluia. Olha o que diz o versículo 4 do 21. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus a princípio. Sabe? Quando a gente quer sair fora da direção de Deus, a gente parece que não enxerga mais nada. A gente fica cego, não é? Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, olha o cuidado de Jesus. Mas espera aí. Pedro não tinha negado Jesus? Pedro não tinha sido injusto com Jesus? E aí olha o que Jesus diz, filhos, tem alguma coisa de comer?
Jesus está dizendo: eu sei que vocês estão com fome. Eu sei que vocês estão trabalhando a noite inteira e nada apanharam. Disse-lhes: lançai a rede para a direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Aí sabe o que acontece? João, na hora, mandou lançar para a direita e nós pegamos um monte de peixe. Eu conheço esse homem. Eu sei quem ele é. Nós já tivemos essa experiência. Nós já tivemos essa experiência com ele. Lembrou dos momentos que estavam com Jesus, o que Jesus já havia feito com eles, quantas vezes. E aí a Bíblia diz assim, então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Quem era esse homem? Era o João. Ele mesmo está escrevendo aqui. E a Bíblia e diz a Pedro assim, é o Senhor. Pedro, é Jesus, Pedro. É Jesus que está nos mandando, que mandou jogar, é Jesus. Quando Pedro descobre que é Jesus, Pedro estava muito constrangido. Ele se joga no mar. E ele vem a nado, o impulso dele ali, ele era sempre assim, né, de impulso. E ele se joga no mar e ele vai. Já estavam perto da praia. E aí, eu estou levando vocês para onde eu quero chegar nessa noite. E aí aquela conversa incrível que Jesus tem com os discípulos. A princípio, eles chegam, tem pão, tem peixe. O cuidado de Jesus, alimentar os discípulos. Um silêncio total, ninguém fala. Todos sabiam que era Jesus, mas ninguém fala nada. Até que de repente o silêncio é interrompido por quem? A Bíblia vai dizer: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Que conversa, irmão Jair. Que conversa. Eu imagino o coração de Pedro destruído, envergonhado, desorientado, angustiado. E aí Jesus rompe exatamente com Pedro. Não foi com João, não foi exatamente com Pedro. E a Bíblia vai dizer que 3 vezes ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. 2ª vez: amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3ª vez: Simão, tu amas-me? Aquela pergunta constrange o coração de Pedro. E a Bíblia vai dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu falhei contigo, sim. Eu disse que eu não faria e fiz. Eu te neguei, mas eu continuo te amando. Eu me envergonho. Aleluia. Mas sabe o que é mais lindo aqui, que eu quero que você reflita nessa noite? É que Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu te curo, eu curo o teu coração, eu te perdoo, mas eu tenho uma missão para ti, Pedro. Em outras palavras, parafraseando, eu vim me encontrar contigo aqui, porque eu quero dizer para ti que eu não vou te descartar. É verdade, você falhou, você errou, você disse que queria até a morte, não foi? Diante de tudo que vivemos juntos. Mas ei, eu não te descarto, Pedro. Eu tenho um projeto para ti, Pedro. Tu és importante para mim, Pedro. Eu tenho uma missão para a tua vida, Pedro.
Eu não desisti de ti, Pedro. Ei, irmãos, pense comigo, tinham vários discípulos. Ele podia dizer, Pedro falhou mesmo, deixa de lado, eu vou contar com João, eu vou contar com o Tiago, eu vou contar com os demais. Sim, ele contou, claro que sim. Mas ele não disse assim, ó, deixa Pedro de lado. Ele fez questão de ter esse encontro com Pedro, encontro de cura, porque ele precisava de Pedro para uma missão. E é sobre isso, queridos, que eu quero dizer para ti aqui nessa noite. Ele vive, ele está vivo, ele não está naquele túmulo, o túmulo está vazio. E aí, irmã Elaine, o que é? Ele conta comigo e contigo. Ei, lembra do teu chamado, lembra das promessas de Deus na tua vida, aí de repente algo deu errado, você está paralisado, deixa para outro fazer. Ele não vai abrir mão de você? Outro vem, faz sim, Deus levanta, Deus traz, Deus faz. Mas Ele conta contigo, Ele te chamou e Ele não abre mão de você. Você tem imperfeições, eu tenho imperfeições, nós temos limitações. Mas nós não somos descartáveis para o Senhor. Ele conta conosco. Ele precisava, você vai perceber que depois do capítulo 21, entra Atos, aí tem a ascensão de Jesus, Jesus vai sendo assunto ao céu, né? Sobe ao céu, e a Bíblia diz que ele ali vai dando orientações, e ele diz para os discípulos ali, ó, que eles deveriam ficar em Jerusalém, que eles deveriam esperar a virtude do Espírito Santo que haveria de vir sobre eles, que eles deveriam ir, se juntarem, ficarem no templo até serem revestidos de poder. Por quê? Queridos, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele deixou o Espírito Santo como nosso consolador para não nos sentir órfãos, mas Ele precisava que o plano dele continuasse sendo feito. Através de quem? Dos discípulos, dos apóstolos, e agora de mim, de você. Veja, se Jesus sobe ao céu e nada mais acontece, todo mundo volta para as suas vidas, não haveria o revestimento de poder, não haveria a igreja primitiva, não haveria o Pentecoste, não haveria aquele fervor que eles depois de revestidos saíram, fazendo o quê? O que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, primeiro ficar em Jerusalém, até serem revestidos, depois ter uma missão para vocês. O que missão? Falar do amor que é amor. Do que estamos falando hoje aqui? Que missão é essa que eu e você temos que fazer? Talvez você diga para mim assim, eu recebi a salvação, eu fui chamado, eu estou aqui, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ele conta comigo e com você. Às vezes é verdade, a gente quer fugir. É verdade sim, a gente quer fazer como Pedro, pegar e voltar a fazer o que a gente fazia. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais, vocês sabem quem eles são. Desde sempre. Obreiro na casa do Senhor. Primeiro músico, tocava trompete. Depois pregador da palavra, tinha uma equipe que eles chamavam Mensageiros da Última Hora, irmão Alberto. Eles pregavam, eles faziam campanhas evangelísticas. Existia muito, né, irmão André? Nas praças, nas ruas. Depois ele passou a dirigir igrejas. Lembro da primeira congregação, e assim foi. E eu ali. E eu cresci ali. E eu ajudava, irmão Marcos, o tempo todo, porque eu estava ali, eu era filha do obreiro, eu era filha do pastor, eu tinha que estar ali, e era tão gostoso, era muito bom. Cada época a gente passou por todos os departamentos, né? Cuidava das crianças, depois já era dos adolescentes, era da escola dominical, enfim. Mas chegou um momento
que eu casei. E daí eu pensei assim, agora eu vou dar um tempo. Eu casei, com 6 meses de casado, meu pai foi embora para Chapecó, irmão Alberto. Nós passamos por uma dificuldade bem grande no início do nosso casamento financeiro. A pastora Edmilton, a princípio, trabalhava no Porto e a gente teve uma dificuldade ali. O Porto, ele não estava mais tendo o trabalho que tinha antes, enfim, praticamente desempregado. E aí eu comecei a orar para o Senhor dar um emprego, e Deus deu um bom emprego. Mas era no horário de culto, era das 4, chegava 1h30 da manhã em casa. Aí sabe o que a irmã Elaine fez, irmão Alberto? Marido não está em casa mesmo, então eu vou descansar um pouquinho. Sozinha para a igreja, não tenho pai e mãe aqui mais. Pastora, na época, o Admilton estava trabalhando. Eu chegava do trabalho sozinha, não tinha filhos. Falei, tá tudo bem. Que delícia. Vou sentar lá no banco. Quando eu vou na igreja, irmão, vou sentar lá no banco. Tão gostoso não fazer nada, relaxar, não é? E assim eu fiz. Comecei na congregação, que eu nunca tinha congregado, na rua da minha casa, lá no final. E fui. Era tão estranho, porque era a primeira vez que eu estava congregando sem ser o meu pai, o pastor. E eu sentava lá e ficava. Mas sabe quando disseram assim para Pedro? Tu és deles. Tu fala como eles. Ei, quando você é dele, fala como ele, teve uma vida transformada. Não adianta se camuflar. Não adianta fugir. Não adianta. Alguém vai olhar para você e vai dizer, ei, eu sei que tu canta, eu sei que tu toca, eu sei que tu faz pro reino, eu sei que tu tem um talento, eu sei que Deus tem algo para tua vida. E aí, não demorou muito. A filha do irmão Zilmar está congregando com a gente, a filha do irmão Zilmar, não, é filha do irmão, vem cá, vem ajudar. Não tem para onde fugir. Não tem. E Deus foi me amarrando. Eu falei, não, eu não quero. Tá bom aqui. Não adianta fugir. Deus começa a pegar você e te esmagar. Deus começa a te confrontar. Deus começa a fazer te lembrar de tudo que você viveu com Ele, das experiências incríveis que você teve com Ele e do quanto você pode ser útil no reino para entender as Escrituras. Já começa a falar sobre ela. Ei, tinha que acontecer assim. Era assim que ia acontecer. E aí ele percebe assim, olha, Judas traiu, Judas já tinha até se matado, mas então nós precisamos colocar um no lugar de Judas. Nós precisamos eleger mais um aqui. Ei, eu estou falando que não tinha descido o Espírito Santo ainda. Eu quero dizer para você que quando a gente entende o propósito, Deus já começa a sinalizar para a gente o que temos que fazer, o que Ele quer da gente. Ele já se posiciona. Já é um Pedro ali entendendo que não dá para cruzar os braços, que ele tem que se posicionar, que ele tem que movimentar. E você vai ver que ele já coloca aqui o Matias no lugar do Judas. Já traz Matias para a equipe, que agora é somado entre os 12 e ficam ali. E a Bíblia vai dizer, lá no 2 e verso 1, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, um vento veemente, impetuoso, enche toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo desce, toma conta de tudo ali, todos são cheios do Espírito Santo, as línguas repartidas como que de fogo. E daí o que acontece, irmã Elaine? Lá vem Pedro, 2:14. Ninguém diz para ele, irmão Pedro, tu é o pregador da noite. Não, mas Pedro se posiciona, fica de pé, se coloca e ele começa a pregar. Ele começa a pregar, ele começa a falar com eloquência, com virtude, cheio de unção, porque o Espírito Santo havia descido, e ele prega, e a Bíblia vai dizer que quase, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se
quase 3.000 almas. Olha a primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas. Mas de que eu estou falando? Eu estou falando do que negou, eu estou falando do que voltou a pescar, eu estou falando do que achou que tudo tinha terminado. Não tinha. Deus tinha projetos, Deus tinha sonho. Ele seria o primeiro pastor da igreja primitiva. Toda aquela ousadia dele, todo aquele temperamento dele era importante para o reino, precisava de homem de coragem. João era incrível, deitava no peito de Jesus, era amoroso, mas precisava de um homem forte, com ousadia. O que eu estou tentando dizer? Nem sempre os nossos defeitos, aquilo que é tão difícil a gente lidar, que o diabo sinaliza, e aí faz você achar que é por isso que os planos de Deus vão se cumprir na tua vida, que é por isso que não tem jeito, que é por isso que não dá para fazer, que é por isso que eu não tenho talento, que eu não tenho projeto, que eu não tenho nada. Deus quer usar isso a favor do reino. E nesses dias Ele conta comigo e com você. Sabe? Nós somos os Pedros, nós somos os Joões, dos Joãos, as Marias, nós somos. Ele contou com os discípulos, ele contou com os apóstolos, mas continua até que ele venha. Esse evangelho tem que ser pregado. Nós temos que falar desse amor que nos amou. Nós temos que lembrar que ele veio, irmão Rafael, que ele morreu, mas ele não ficou lá, ele ressuscitou. Ele está lá preparando lugar para mim e para ti. E ele quer que nós chegamos lá, mas ele quer que nós levamos mais conosco. Talvez você me diga assim, irmã Elaine, eu cuido muito bem de contribuir. Nós temos gente aqui que a gente ajuda, né? O irmão Marcos estava falando sobre missões, falando sobre os projetos que a gente abençoa mensalmente. São ofertas que são mandadas para essas pessoas que fazem um trabalho lindo de missão. Inclusive, né, se Deus permitir, um mês que vem teremos aqui a missionária Josi, que está vindo para cá, não é? Vai estar vindo sexta-feira para o Brasil. E nós vamos ter o prazer de vê-la aqui falando das maravilhas do Senhor. Aí você pode dizer para mim assim, ó, eu já abençoo esse projeto. Eu mando uma oferta, tá tudo bem. É verdade, Deus abençoa você para você abençoar o reino. É verdade, principalmente se você faz o que ele disse lá em Mateus 6, quando ele disse para você cuidar primeiro do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Principalmente se você está focando, né, em orar, em buscar a presença do Senhor, aí ele derrama da sua bênção, ele te abençoa financeiramente. E você abençoa os outros. Ele cuida da gente. Mas ele quer ainda mais. Ele quer ainda mais. Ele quer que você seja testemunha. Não, irmã Elaine, é para o pastor, é para os obreiros, é para quem está aí. Não, é para mim e para você. É lá na nossa família, é lá no nosso trabalho, é lá na nossa empresa, é lá onde nós estamos inseridos. Ele quer que você seja testemunha dele. Ele conta comigo e com você. Até que ele venha. Alguns, Deus chama assim, como aconteceu comigo. 5 anos tentei fugir, irmão Alberto, cuidando do secular. Está tudo certo também. Tem um tempo de preparo. Ficar em Jerusalém é tempo de preparo, é tempo de revestimento, é tempo de unção, é tempo de aprendizado, é tempo de cura. E ali o Senhor cuidou de mim, cuidou do meu esposo, abriu as portas financeiras, nos deu casa, nos deu carro, nos abençoou. Mas Ele queria mais. E aí ele vai apertando, irmão Rafael. Ele vai apertando. E aí eu quero perguntar nessa noite, eu não vou muito além. Até quando você vai deixar Deus te apertar e não vai entender que Ele quer mais de você? Talvez seja em tempo integral, como foi comigo. Ele vai sinalizar, Ele vai oportunizar. Mas talvez seja diminuir um pouco essa vida frenética de trabalho que você tem, que não tem tempo para nada, nem para falar desse amor que te amou.
nem para lembrar que Ele te tirou de um charco de lodo, nem para lembrar que você é uma nova criatura, que você é perfumado, lindo, estruturado, linda do Senhor Jesus aqui. Ele quer mais de mim, de você, queridos. Não basta ofertar, é muito bom orar para quem está lá, mas também temos que entender qual é o nosso chamado, o que Ele quer de mim, de você, o que mais podemos fazer por Ele. Se Pedro volta a pescar, se João desanima, como ficaria, irmão? Se eles não obedecem e não ficam lá para ser revestidos, será que hoje nós estaríamos aqui? Não estaríamos aqui. O plano perfeito do Senhor foi Ele vir, Ele morrer, Ele ressuscitar, mas Ele levantar discípulos, levantar apóstolos. Depois dos discípulos vieram apóstolos como Paulo, como Lucas, que não caminharam com Jesus, mas assim como eu e você, sem ver, creram. Aleluia. Eu e você não caminhamos com Ele, não tocamos nele, mas a sua palavra é tão viva, o seu Espírito é tão vivo em nosso coração, que é como se nós estivéssemos vendo Ele cara a cara, dia a dia, e a gente vê o tempo todo o cuidado e a bondade de Deus. E aí, vamos falar aos outros? Vamos divulgar este amor, vamos falar que vidas podem se render a Ele. Aleluia. Queridos, porque Ele vive, nós estamos aqui nessa noite. Porque o túmulo está vazio, a salvação chegou até você. A Bíblia vai dizer que quando Ele expirou na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe para quê? Para que eu e você tivesse o direito de chegar diante do Pai. Antes era só os sacerdotes que intercediam pelas pessoas. Hoje eu e você chegamos, eu e você podemos entrar. E aí Ele nos deu salvação, Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu o direito de se ajoelhar, de estar de pé, de qualquer maneira, de conversar com Ele. O acesso está livre. Ele conhece o meu e o teu coração, Ele conhece a minha e a tua vida. Ele sabe como somos, de que maneira estamos. E eu continuo dizendo que Ele conta comigo e contigo. Ele conta conosco, queridos. Ele pode vir amanhã, mas Ele pode não vir, eu não sei. Ele vem, sim, Ele vem. Ele disse que viria e Ele vem. Nós vamos estar com Ele, sim. Mas eu não sei se é hoje ou se é amanhã. Assim como Ele contou com os discípulos, agora é eu e você. Amanhã, se Ele não vir, nós vamos tombar nessa terra. E as próximas gerações, como vão conhecer Jesus se nós não falar desse amor que nos amou? Como as nações vão conhecer Jesus, como os povos vão conhecer Jesus, como a tua família, como os teus netos, teus bisnetos, como? É para mim e para você esse chamado. Aleluia. Vamos estar de pé. Não sei se eu posso orar nessa noite. Eu vou estar orando pela tua vida. Eu não sei se você quer chegar aqui na frente, pedir para o Senhor um renovo. Talvez no seu coração você tenha se entristecido, ou talvez você até acha, o que eu posso ser útil? Será que tem como eu ser útil? Será que eu posso fazer alguma coisa? Eu sou tão falho, assim como Pedro estava tão desanimado, estava tão desorientado. Deus tem cura para o teu coração nessa noite. Deus tem refrigério para a tua alma. Ele te ama do jeitinho que você é. Ele não abre mão de você. Foi Ele que te formou. Foi Ele que te gerou. A palavra do Senhor diz que antes de nós estarmos formados no ventre da nossa mãe, os nossos dias estavam escritos no livro dEle, sem nem existir. Então Ele sabe, Ele conhece o nosso temperamento, a nossa estrutura, mas ainda assim Ele conta com você.
Se você quiser vir à frente, vem à frente nessa noite. Vem receber do Senhor um refrigério. Ei, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele não está naquele túmulo. E nós precisamos divulgar isso. Eu não estive em Jerusalém, eu não estive em Israel, mas eu fico pensando, o pastor Edmilton esteve, ele disse que é tremendo entrar naquele túmulo, né, irmão Alberto? É uma sensação incrível de ver o túmulo vazio. Sabe por quê? Porque ali a convicção de que o plano deu certo, de que a salvação nos alcançou, de que o seu sangue nos perdoou, de que nós temos esse direito. Somos filhos. E nós podemos ir avante, falar às vidas, às pessoas. Ei, tem amor para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu vou esperar você chegar aqui à frente. Pode cantar, irmão André, pode cantar, pode louvar o Senhor. Deus tem cura para o teu coração, querido. Talvez você está precisando de uma conversa com Jesus, assim como Pedro estava precisando. Talvez você precise desse reservado do Senhor. Ele já está te vendo, Ele já sabe disso. Ele conhece o teu coração, a tua vida. Talvez você precise de ousadia. Talvez você precise procurar aonde você pode ser útil. Não deixe Satanás soprar na tua mente que você não serve para nada. Não é capaz de nada, não pode fazer nada. Deus tem propósito na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Colheu todas suas lágrimas. Aleluia, Espírito Santo. E mandou a te falar. Depois de Pedro veio tantos outros como Paulo, né, irmão Marcos? Um homem tão ruim como era Paulo, mas ele também foi chamado, se rendeu e foi testemunha viva. Aleluia. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar? Quem mandou largar a Ou seja, quem mandou voltar atrás? Quem mandou você Quem mandou dizer que não é pra você? Que Deus não tem pra você nada. Tem muitos peixes, muitas almas, muitas vidas. Oh, aleluia. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e ore comigo nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, eu tenho pregado a Tua palavra, aquilo que o Senhor conversou comigo, Senhor. Este momento de reflexão nesta noite, uma noite tão incrível para refletirmos sobre o Teu plano perfeito de salvação, mas para refletirmos mais ainda, que o Senhor, assim como contava com Pedro, conta comigo, conta com os Teus filhos. É bem verdade que muitas vezes falhamos, erramos, transgredimos, decepcionamos, Senhor, e aí voltamos atrás, não acreditamos mais nos Teus sonhos, não acreditamos mais nos Teus propósitos, Senhor. Ah, Senhor Jesus, mas hoje estamos aqui. Espírito Santo, conversa com cada mente, conversa com cada coração. Tu sabes o que este homem, o que esta mulher precisa. Talvez muitos aqui precisam de cura, Senhor, precisam acreditar no chamado, precisam entender que são úteis no reino, que são úteis, Senhor, no processo de divulgação, de ampliação do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra todo desânimo, que caia por terra todo espírito, Senhor, de inferioridade. Senhor, faz esse homem, essa mulher entender qual é o seu talento. O Senhor depositou sobre as nossas vidas talento para sermos úteis no Teu reino, Senhor. E que até que o Senhor venha, ou que até estejamos nesta terra, possamos ser, Senhor, instrumentos de vida para falar deste amor, deste amor, deste amor que nos amou, deste homem que veio a este mundo, mas que não ficou aqui, que foi sim a cruz, mas que
não ficou no túmulo, porque Ele está vazio e Ele está aqui entre nós. E nós temos que falar aos quatro cantos dessa terra sobre esta salvação. Em o nome de Jesus eu abençoo os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Em o nome de Jesus, cura esses corações. E assim como fizeste com Pedro, traz a eles, Senhor, ousadia e graça para pôr em prática aquilo que o Senhor espera deles. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Muito obrigada. Não é hora de parar. Deus já mudou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem um projeto na nossa vida. Esse projeto que Ele detalhou, Ele não esqueceu. Mesmo que nós venhamos fraquejar, falhar, mas Ele ainda continua de olho em nossas vidas, em cada um de nós. Cada um tem um chamado especial. E nesta noite o Espírito Santo te diz: descubra qual é o projeto de Deus na tua vida. Se tu estás confuso, peça ao Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, o que é que tu queres comigo? O que é que tu queres que eu faça? Tem trabalho pronto para todos, tem atividade para todos. Deus nos chamou para ganhar este mundo lá do pecado, para trazer salvação para essa humanidade, dizer que Jesus vive, que Ele reina, que o Espírito Santo é operante. Esta é a nossa função. Se você não tem palavras definidas, diz assim, ó, Jesus te ama. Já vai chamar a atenção do teu vizinho, do teu amigo, aonde quer que você passar. Essa frase, Jesus te ama, já salvou muitas pessoas. Ele vai começar a pensar em si: mas como Jesus me ama, se eu sou tão pecador, se as pessoas não me dão valor, mas tem alguém ainda que me ama? Tem Jesus que te ama. E nós também amamos você. Aleluia, diga assim: nós amamos você também, nós queremos o teu bem, nós queremos que tu vá para o céu. Esta é a nossa função. Que Deus abençoe a tua vida, guarde a palavra de Deus. Louvamos a Deus pela vida da nossa pastora, a irmã Elaine, que ela juntamente com seu esposo, com as suas filhas, se dedicam tanto a esta obra. E eu posso dizer as palavras deles: eles amam essa igreja. Eu convivo do lado deles, eu sei que eles amam essa igreja. Aleluia, e querem que todos nós vamos para o céu. Antes de darmos a bênção, temos um recadinho aqui, ó. Já venderam tudo? Então não vou fazer propaganda. Tá bom. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana de bênção. Vigie nesse tempo que nós estamos vivendo, neste Brasil de confusão. Orem pela nossa nação brasileira. Não me esqueça de orar pelo nosso Brasil. A Bíblia diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Não esqueça de orar pela nossa nação brasileira. Está uma confusão, e aí nós podemos entrar em caminhos que nós não devemos entrar, e o nosso caminho é orar pelo nosso Brasil. É isso, irmã?
E antes de darmos a bênção, nós vamos orar pela nossa pastora. Amém? Chega até aqui. Seu esposo está em atividade lá em Orleans, mas ela está aqui, as irmãs acompanhem. Vamos orar sobre a vida da serva do Senhor, que é uma alegria podermos comemorar essa data junto com ela. Que Deus abençoe grandemente. Presbítero André, por gentileza, ora. Glória a Deus, vamos orar? Estenda sua mão para frente. Nossa pastora faz aniversário amanhã e nós estaremos abençoando. Abençoe a vida da sua pastora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te pedir a bênção sobre a nossa pastora, a pastora Elaine. Senhor, essa mulher que tem se dedicado à sua vida, Senhor, a fazer o teu querer, a cumprir, Senhor, o teu chamado. Deus, ela que ministra sobre as nossas vidas, a vida das nossas esposas, nossas filhas, ó Pai, das mulheres de Cocal do Sul, mas não somente sobre elas, também sobre os obreiros, Senhor, sobre toda a igreja. Nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, saúde, vigor para trabalhar, Senhor. Ilumina sua mente, o seu entendimento, Senhor. Continua dando sabedoria, a palavra certa no momento certo, o conselho certo, Senhor, a atitude certa, o abraço, Senhor, que precisa ser dado. Guarda debaixo das tuas mãos, Senhor, que ela tenha sabedoria em todas as suas entradas, em todas as suas saídas, ó Pai. Que ela tenha, Senhor, a palavra para o aflito, Senhor, que vem de Ti, Deus. Eu te peço, Senhor, sobre a vida da nossa pastora, não somente sobre ela, mas sobre toda a sua família, Senhor, dando muita saúde e guardando debaixo das suas mãos. É o pedido da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe. Essa é nossa oração, que te dê muitas bênçãos e sua proteção. Aleluia, glórias a Deus. A igreja de Cocal do Sul se alegra com essa data tão maravilhosa. Glórias a Deus, glórias a Deus. Estenda a sua mão para frente. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do glorioso e amado Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Vamos dizer juntos? Minha missão é servir ao Senhor com alegria. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.